Então eu quero contar para você aqui o que que acontece antes disso daqui, que é para a gente poder entrar na história e você entender direitinho. O que que acontece? O povo de Israel começou a fazer coisas ruins, para ser sutil, né, gentil. O povo de Israel começou a fazer coisas ruins uma atrás da outra. E isso durante um longo tempo. E como você sabe, quando a gente começa a ter atitudes ruins, atitudes desagradáveis, atitudes de pecado, atitudes que desagradam a Deus ou desagradam uma pessoa, vai minando a relação e vai minando a relação e chega uma hora que pode chegar a uma ruptura, não é? Então, assim, se você, por exemplo, tem um casamento em que você há anos a fio não trata esse casamento direito, não utiliza o que você pode para poder abençoar, para poder agregar, para poder é só desgastando, é só desgastando, é só desgastando, pode chegar um momento que, infelizmente, pode chegar no momento em que haja uma ruptura, não é? Os cônjuges já não se aguentam mais. Só para você entender. Então, o que que aconteceu? O povo de Israel passou muito tempo. Deus falou para eles: olha, vocês vão entrar na terra, vocês vão ter que fazer. Não fazem uma série de. Não fazem essas coisas, que essas coisas são ruins, essas coisas trazem consequências, essas coisas vão fazer eu tirar vocês da terra. Né? Ou seja, na verdade, não é nem eu tirar vocês da terra, é vocês mesmos se tirarem da terra. Né? Então, por quê? Porque vocês começam a fazer coisas erradas. O que, que o povo de Israel fez? O povo de Israel. Obrigado, Mari. Agradeço por você estar com a gente. O povo de Israel, mas ela fica gravada, depois você pode ver em um outro local, em um outro horário, tá bom? O povo de Israel não conseguia ficar fazendo, ficando ali, fazendo o que a Bíblia diz para eles, né? Então eles começaram a pecar, a pecar, a pecar. Chegou no momento em que Deus pegou eles e tirou eles da terra deles e eles foram jogados para a Babilônia. E aí eles saíram da terra prometida, da terra que eles passaram tantos anos ali, não é? Eles passaram tantos anos ali para poder chegar naquela terra, e quando eles chegaram naquela terra, passaram anos naquela terra, eles são tirados. Então, ali, eles são tirados da terra prometida e eles ficam ansiando, pensando num dia em que eles voltariam. A gente passou aqui pela live de Daniel e você viu que Daniel entendeu pelos livros que havia uns 70 anos que eles iam ficar lá na Babilônia e que depois Deus teria misericórdia deles e eles começariam a voltar para a sua terra. O que, que aconteceu? Decorridos os anos que Deus tinha determinado para que eles ficassem lá, para que aquela geração ficassem lá, eles ficaram lá e aí eles começaram a voltar para a terra. E aí, eles começam a voltar para a terra e começam a reconstruir ali. Então, eles começam a refazer o muro, eles começam a fazer, a reconstruir o templo, eles começam a fazer tudo aquilo. E aí, eles começam a fazer tudo aquilo e é muito legal. Sabe o que que acontece? Nesse contexto em que eu estou falando para vocês, Esdras decide que ele vai a Jerusalém, né, restabelecer ali. Eles já estão fazendo construindo o templo, então ele vai restabelecer ali o culto, ele vai ensinar a palavra, ele vai ensinar a lei àquele povo que ele está lá. E aí ele vai ao rei e falou: rei, eu quero ir lá e tudo mais. E o rei fala: ó, eu vou deixar você ir, né? Mesmo porque já havia outros reis que tinham falado que nós deveríamos reconstruir Jerusalém e deixar o povo adorar lá e que eles pudessem orar pela gente aqui, pelos reis, né? Pelo rei que estava em ofício, claro. E aí eles falam para ele, falam: olha, você pode ir lá. E ele prepara tudo o que eles precisam, né? Eles precisam de dinheiro, eles precisam de comida, eles precisam disso, de aquilo, daquilo outro, e é tudo preparado e eles vão levando no caminho. Só que aí ele diz para o rei, ele fala assim: rei, olha o seguinte, Deus está a favor daqueles que estão obedecendo a sua voz, fazendo a sua vontade, né? E aí eu vou lá para Jerusalém,
Era uma viagem aí de cerca de 4 meses. Eu vou lá para Jerusalém, do ponto em que ele estava para Jerusalém, e aí ele não teve coragem de pedir ao rei, falar assim: "É, rei, Deus está a favor da gente, mas a gente vai precisar de um mini exército que vá com a gente, que vá com a comitiva. Nós vamos levando coisas preciosas e tal, e nós pedimos que você coloque um mini exército com a gente, porque nós temos medo dos bandidos, dos ladrões pelos caminhos, né? Das pessoas, enfim, das pessoas que podem nos fazer mal durante o caminho, e você sabe, estrada sempre foi perigosa, né? E muito, muito mais além naquele tempo, em que naquele tempo não existia a polícia que tem hoje, né? Não existia essas rondas que tem hoje, essas coisas todas. E aí eles começam a fazer aquela viagem. E antes de eles começarem a fazer aquela viagem, eles fazem duas coisas muito importantes que eu quero frisar com você aqui nesta palavra.